Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. É muito bom entrar em seus lares e saber que você está aí compartilhando com a gente deste momento. Caros ouvintes, queremos deixar aqui para vocês o telefone do Clube Amigos da Boa Nova. Nós estamos sempre conversando aqui com você sobre a importância desse clube. Os amigos que já são sócios, nós pedimos que façam uma forcinha e consigam mais sócios. E também que renovem o cadastro lá junto ao clube. Se possível, colocar o pagamento em conta corrente. Como que fala, Jair? Boa tarde, Conta Jair. corrente, boa tarde, Sônia. É daqueles depósitos que já caem, né? Já. Então, vale a pena vocês estarem contribuindo com a Fundação Espírita André Luiz através do Clube Amigos da Boa Nova. E não é só isso, Jairo. A pessoa que é clube tem várias vantagens também, sabia? Sabia. Além de a vantagem maior de estar sendo útil, né, Jairo? Ajudando o próximo, né? É um trabalho muito bonito, muito meritoso, né, Sônia? É isso mesmo. Então, pessoal, participem, consigam sócios lá para o clube. Trabalhem em torno disso, de angariar sócios. Eu vou repetir para vocês o telefone. 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Mas quem quiser mais informação, lá no site da Boa Nova tem. É www.radioboanova.com.br. Repetindo, www.radioboanova.com.br. E os amigos que quiserem entrar em contato com a gente, liguem lá na Rádio Boa Nova, mande e-mail, dê sua sugestão para o programa, ver o que a gente pode melhorar. O telefone é 0800 97 95011. 0800 97 95011. Jairo, é muito bom estar aqui com o pessoal da Boa Nova, não é, Jairo? É sempre uma alegria, né? É isso mesmo. E a gente, por todo lugar que a gente viaja nesse Brasil, a gente encontra ouvintes da Boa Nova, né? Isso. E todos procurando e conversando com a gente e de uma forma, assim, muito carinhosa e muito querida, né, Sônia? Isso mesmo. Isso mostra a força do rádio e, sem dúvida alguma, a força da Boa Nova, né? É isso mesmo. Jairo, nós estamos quase terminando o capítulo 7 do livro O Residente. Nós falávamos na semana passada da visita que foi feita para o Leônidas, né? Uhum. Leônidas que está numa situação meio delicada. E o Marcelo fala assim: nosso companheiro Leônidas, em sua última existência, apesar de todo o cuidado tomado para seu êxito, acabou por se fixar nos eventos da epilepsia. Você lembra que o Leônidas, já, pelo que nos contaram aqui, em outras encarnações, ele foi um sanguinário, né? Lembro. Ele participava de lutas sem dó e piedade das pessoas. Das pessoas, Uhum. Matava por prazer, né, Matava, justamente. E ele trouxe para essas encarnações essas questões e passou a ter ataques epiléticos. Justamente. Essas questões, elas estão muito ligadas, e eu acho que se os nossos ouvintes quiserem complementar esse estudo, seria muito bom que eles buscassem o livro de Emmanuel, né, chamado Pensamento e Vida. Sim. E no livro Pensamento e Vida, buscasse o capítulo chamado Culpa. Não é? Aliás, é muito bom estudar os livros assim, O Residente, Reencarnação Divina Bênção, Faxina, esses livros todos assim. É muito bom você estudar e lançar mão desse livro Pensamento e Vida, né? Porque o Pensamento e Vida, ele tem assim temáticas maravilhosas abordadas pelo Espírito de Emmanuel e que faz a gente entender muitas das colocações do Espírito Marcelo Rio. Né? O Espírito Emmanuel, ele diz assim, que a culpa, ela se instala, né? De uma forma cada vez mais profunda na consciência, né? Sim. E ela começa, né? Aliás, ele usa a palavra debuxo, né? Ela começa a se manifestar através de um debuxo vago, ou seja, né? um acontecimento assim que a gente não dá muita importância, mas aquilo
vai batendo na consciência, né? Batendo na consciência na forma de um trauma, né? E a maneira mais fácil da gente entender isso é quando, vamos dizer, muitas vezes a gente está fazendo algum trabalho, alguma coisa, e uma farpa, né? Às vezes entra no dedo da gente ou na mão. Já aconteceu isso com você, Sônia? Já. Né? Uma farpa entra assim, né? Isso e na mesmo. hora, às vezes, a gente não vê, né? Ou às vezes a gente não liga a importância para aquilo. Mas, com o tempo, aquele corpo estranho, ele vai sendo rejeitado, né, pelo corpo, e nessa rejeição acontece a inflamação. Né? Por quê? Porque é o organismo lutando contra um corpo estranho. Isso. Né? Nesta inflamação, é muito comum que naquele lugar ali apareça até aquilo que nós chamamos de pus. Né? Isso. E aquele lugar também, ele fica muito dolorido e febril. Né? Isso. Então, essa ideia fisiológica, né? Essa ideia muito rasteirinha, mas é a ideia que os nossos ouvintes podem ter desse processo de culpa no consciente. Uhum. Né? Aliás, desculpem, no nosso inconsciente. Por quê? É como se fosse uma farpazinha, não é? E que vai irritando, e nós inconscientemente vamos tentando rejeitar aquilo, não é? E acabamos com severos problemas. E nestes casos, na maioria das vezes, a questão não está em perdoar o outro, mas a questão está em trabalhar o auto-perdão, né, Sônia? Sim, sim. Esse que é o grande desafio, né? E é um desafio mesmo, já. É um grande Não é? desafio, né? Aliás, você perdoar a outra pessoa, perdoar o próximo, é muito mais fácil do que você viabilizar o auto-perdão. É isso mesmo. Não é? Foi de muita sabedoria quando Jesus fala, né, Jair, que amar ao próximo como a ti mesmo. Isso. Né? Que isso é a referência que ele dá, né? Isso cabe nisso aí que você nos disse. Mas, no caso do Leônidas, Jair, teve outros agravantes. Vamos ver aqui quais são. Como um pronúncio neurótico, evoluiu para sintomologia psicótica. Né? Nesses casos, o álcool se torna um complicador sem precedentes. Sem precedentes. Jair, nosso amigo epilético, né? É. E alcoólatra. Não combina. Nossa, isso é uma mistura mortal, né? Isso é uma mistura mortal. Essa epilepsia... desculpe, Jair, o álcool é mistura mortal com qualquer coisa. Com qualquer coisa, justamente. Essa epilepsia aí, ela entra, né, no processo reencarnatório nas linhas genéticas, né? Porque já é uma influência catastrófica do álcool sobre o perispírito, né? E isso é transmitido para o corpo em gestação, né, através das impressões que o espírito passa, retransmite à chapa fetal. Não é? É a mesma coisa do caso daquele livro A Noiva, Jair. Justamente. Não é? Que a menina tem ataques epilépticos. Ataques epilépticos, né? Aquelas duas irmãs. Isso. Né? Aliás, o livro A Noiva é um livro que vale a pena ser lido, né, Sônia? Não acho, Porque... Não acho, Jair. Ele a vale a pena... gosta de me contrariar, viu? Ele vale a pena ser estudado. Estudado, é verdade, né? A Carmosina, né? Isso. A nossa irmã Carmosina. O livro A Noiva vale a pena, como Sônia disse aqui, né, ser estudado. Porque a gente vê o seguinte, um drama, né, uma trama, né, na Inglaterra, na época, não é, do rei João Sem Terra, não é? E como que isso vem desaguar no Brasil de uma forma totalmente anônima, né? É verdade. Totalmente anônima, né? A gente olha para uma pessoa, olha para outra, né? Por isso que Jesus diz assim, o vento sopra onde quer, né? Quando ele se refere ao Espírito, né? Tu não sabes de onde ele vem e nem sabes para onde ele vai, né? Assim é o Espírito. Ô, Jair, ontem eu estava vendo uma entrevista de uma médium lá da Escandinávia. Sei. Ela é brasileira e foi para lá. Foi para a né? Escandinávia. Aí, quando ela estava aqui e tal, aí ela conta que teve que ir para lá, que não sabe porque ela teve que ir para lá.
Aí ela fala, o criminoso sempre volta ao Ao local, local do crime. É uma expressão de Emmanuel, né? Isso é a expressão de Emmanuel. Aliás, essa expressão, ela está no livro Pensamento e Vida. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. É muito interessante. O criminoso sempre retorna à cena do crime. É verdade. Não, aí, Jário, aí a gente vê que tá tudo certo, né? Claro. Aí tem dois problemas que a gente pode até, duas questões que a gente pode até complementar, né? A cena do crime sempre volta ao criminoso, né? Fazendo com que ele volte à cena do crime. Né? Verdade, para ficar bem completinho. É né? isso aí. Mas no caso do álcool com a epilepsia, Jair, é um fator muito agravante, porque o álcool atua diretamente no cérebro, sistema nervoso, no sistema né? nervoso. E outra coisa, as medicações utilizadas, né, no tratamento da epilepsia, mesmo as medicações mais modernas, não é? Elas são nada tolerantes ao álcool. Não são, né? Os fenobarbitais não são compatíveis com o álcool. Compatíveis com o álcool. Uhum. São incompatíveis com o álcool. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Então, já gera uma problemática muito grande. Né? É isso mesmo. Aí ele fala aqui, nesse caso, o álcool se torna um complicador sem precedentes. Na grande maioria das vezes, nos quadros onde a sintomologia das crises se mostra resistente ao tratamento, observamos que o álcool já se encontrava de antemão impregnado na sutilidade das texturas perispirituais, através dos abusos perpetrados no passado. Jário, eu não estou entendendo bem esse parágrafo. No caso do álcool, ele já vem utilizando o álcool há várias encarnações. Aí o álcool já faz parte dessa trama. Estrutura, o álcool já está inserido na estrutura perispiritual desse nosso companheiro aí. Né? E no caso aqui, no caso do Leônidas, poderia passar para os descendentes dele? Não, passar por acaso não. Mas muito provavelmente, vamos pensar assim, porque nós vivemos dentro desses nossos bolsões de semelhanças e sintonia. Né? Logicamente, muito provavelmente, o Leônidas reencarnando, alguns comparsas dele, né? Alguns amigos dele de bebedeira, disso e aquilo, muito provavelmente, né? Retornariam no lar dele. Né? Logicamente, são espíritos que apresentariam a mesma sintomatologia dele. Sim, né? sim. Por quê? Porque são espíritos que possuem o mesmo histórico, né? O mesmo histórico, esse alcoolismo, esses desmandos das vidas passadas, né? Então, o que prevalece, né, na gênese da alma é justamente essa, vamos dizer assim, essa nossa parecência, né, espiritual, né? É interessante, Jário, que a gente pode ver isso, constatar nas famílias onde o pai é alcoólatra ou a mãe é alcoólatra. E se tem uns 5 filhos. Um ou 2 são alcoólatras. Justamente, né? justamente. Tem muito disso. E outra coisa, às vezes você tem pessoas que passam pela vida e nunca ingeriram uma gota de álcool, né? Uma gota de bebida. E muitas vezes desencarnam ou às vezes passam a vida envolvidos com doenças que são muito comuns em alcoolistas. Né? É isso mesmo. Por quê? Porque o físico, né, nessa presente encarnação, ele nunca ingeriu álcool, mas o álcool já está presente na estrutura perispiritual. Isso né? mesmo. Aliás, quando a ciência, né, quando a modernidade trouxer a ciência, né, para um estudo mais acurado a respeito, né, das estruturas perispirituais, né, nós vamos ver que os diagnósticos eles vão avançar muito. Né? Por quê? Porque grande parte dessas doenças elas se fazem prevalecer nas tessituras do perispírito. Ô, Jair, você está copiando Emmanuel? Eu tô só. Tá copiando Emmanuel. Você, Jair? Emmanuel, como diz os jovens, é meu chegado. Ô, Jair, aqui no livro Esperança e Luz... Esperança e Luz. Isso. Ele fala o seguinte, Emmanuel fala o seguinte: os cientistas do mundo deveriam estar atentos para os imperativos dessa genética espiritual, cujas lições
e síntese se encontram aí no orbe, totalmente no problema da educação individual e na cultura dos sentimentos. Sem o estudo desses genes espirituais, que constituirão as células da nova organização social do futuro, no elevado plano moral das criaturas, os estudiosos e os seus compêndios não sairão da discussão esterilizadora no abismo das hipóteses. Justamente. Esse é Emmanuel, né? Esse é Emmanuel, né? É interessante, há uns tempos atrás, não é muito tempo, não. Eu estava conversando com uma oncologista, sabe? E uma pessoa, assim, de um domínio, né, na área da oncologia, um domínio muito grande, uma pessoa muito interessante. E aí, eu falando com ela sobre alguns conceitos espirituais e a gente discutindo essas questões, então, ela me falou, né, sobre estes exames que hoje existem nas estruturas da hereditariedade, né? Ou seja, as estruturas genéticas ditando estas linhas da hereditariedade. Então, ela falando até os códigos, isso e aquilo, e ela falou comigo o seguinte, né? Me contou algum histórico dela e falou dos exames que ela já fez, e ela tem o gene, né? Que lhe garante muito a propensão de câncer de mama e câncer de colo de útero, certo? Sim. Aí eu falei com ela o seguinte, falei, pois é, mas hoje, né, nós não tem ainda uma maneira de viabilizarmos essa, vamos dizer assim, alterar essa genética, né? Que isso vai ser uma coisa do futuro. Aí ela disse assim, não, mas por enquanto nós podemos estabelecer o seguinte procedimento, não é? Num determinado instante já faz a retirada do útero, né? Porque ali, num determinado momento, ele já torna-se inútero, né, Sônia? Não é? E faz um esvaziamento das mamas. Nossa, aí já consegue debelar a questão. Segundo ela, você já consegue um avanço aí de mais de 90%. É isso mesmo. Detendo estas probabilidades, né? É isso mesmo. Agora, mais para frente, né, e não é um futuro muito longínquo, não é? A ciência genética, os geneticistas, eles já vão ter pleno controle disso e vão alterar o mapa genético com algumas intervenções. Isso mesmo. Né? O que nós falávamos na semana passada, o estudo sobre o genoma está super avançado, né? Claro, isso aí ajuda muito. Tem espíritos, assim, reencarnados, né? Espíritos de grande responsabilidade, espíritos que estão tratando desse assunto com profunda sabedoria. É isso mesmo. Não é? Ô, Jário, o Delcídio e o Marcelo Rios, nesse capítulo, eles falam isso umas 2 ou 3 vezes aqui. Não há como se fazer milagres. Justamente. Nesses casos, a grande medicação chama tempo. Tal situação se tornou, então, um complicador sem precedentes para a medicina terrena, que naquele momento não dispunha ainda de drogas eficientes, conforme existem hoje em dia. Além de contar com uma gama de conhecimentos científicos ainda inexatos e um tanto incorretos, e ainda não ter os recursos de diagnósticos ora existentes. Ô, Jário, eu já contei para você o caso quando eu tive epilepsia, não já? Já. Eu já contei para os ouvintes, mas posso repetir? Pode, não só pode, como deve, né, Sônia? São sempre casos interessantes. Eu tinha epilepsia há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu passei a ter ataques epiléticos. E num desses ataques epiléticos, os meus vizinhos me levaram para o Hospital das Clínicas. Já. Hospital das Clínicas. Isso. Chegando lá no Hospital das Clínicas, eu acordei lá, né? E estava o médico e vários estudantes em volta. O médico simplesmente falou assim, levanta, daqui para frente você vai estudar o Evangelho e vai procurar uma casa espírita. Eu achei isso super interessante, Jário. Justamente. Super interessante. O médico, conceito não é? Do médico, né? E o conceito e, vamos dizer, a coragem dele de enfrentar a situação dessa forma, né? Principalmente porque, como o Hospital das Clínicas é um hospital escola, né? Isso. Ele provavelmente estava junto com vários residentes, né? E, logicamente, ele teve muito peito de
de manter esse comportamento, essa posição. E o mais interessante, ele com radiografia, não é radiografia, esqueci como chama agora, do cérebro, né, ele mostrava para os estudantes, ó, tem isso que provocou os ataques epiléticos. Mas o fundo disso tudo são as questões espirituais. Tanto é que depois eu não passei a não ter mais ataque epilético. Eu já contei aqui também aos nossos ouvintes que a minha mãe foi epiléptica até os 40 e poucos anos, né? E depois o médico disse que ela aprendeu a conviver com a doença, né? E foi até o desencarne dela sem nunca mais sofrer uma crise, né? E isso foi conseguido, nós não temos dúvida, no trabalho de renovação espiritual dela, né? Ô, Jário, e quem sofre ataque epilético sofre demais, Jairo. Sofre preconceito, né? O preconceito é muito grande com quem sofre ataque epilético. E sofre também com o ataque, porque eu lembro que eu ficava uma semana sem lembrar de nada, Jairo. Justamente, uma inconsciência, né? E eu vou te falar a verdade. Até hoje, né, eu ainda tenho os meus traumas, né? Traumas esses produzidos por aqueles momentos, né, que eu vivia com minha mãe caída no chão, né, e lá estrebuchando e naquela crise danada, e para completar, né, o meu padrasto invariavelmente bêbado, né, e lá na porta, e que eu vou matar essa mulher, e que não sei o quê. E eu, né, ainda muito novo, talvez assim uns 7, 8 anos, né, na minha inocência, muitas vezes, ela na crise epiléptica, eu ainda sentava no peito dela, na barriga dela, e ficava lá como se eu pudesse defendê-la, né? Mas, de qualquer forma, acho que a minha presença ali e a presença dos protetores espirituais me garantia uma força moral ali, né? E impedia que ele fizesse qualquer coisa, né? Isso mesmo. Qualquer maldade, não é? Mas isso gera os traumas, né? Isso gera verdade. Os traumas, a gente não consegue passar por isso. Isso mesmo. E um filho ver a mãe ou o pai tendo um ataque epilético é muito triste. É uma coisa muito complicada, né? Já, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já. Voltamos. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Lembrando aos ouvintes de conhecerem nosso site, o site da Editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. E também nós temos o blog. É só acrescentar /blog. www.itapuãeditora.com.br/blog. Eu quero convidar os ouvintes a conhecerem lá no nosso site o livro Relicário. O Relicário é um livro espetacular, gente, pelo Espírito Irmão Tomás. Ele conta, ele traz para nós uma gama de assuntos que são assuntos de interesse de todo mundo. Todo mundo tem alguma dificuldade e tal. E o Espírito Irmão Tomás traz para a gente uma dose de otimismo, de como enfrentar os problemas afetivos, morais, emocionais e também espirituais. É um livro diferente, que eu já li de livros de autoajuda. É um livro diferente, porque ele é aquele livro que você não pode deixar na estante. Ele não fica lá. Ele não fica. Não adianta você colocar o livro lá na estante, que não vai ficar. Porque você vai estar sempre querendo manuseá-lo, querendo ler alguma coisa dele. Então, eu convido vocês a conhecerem no nosso site a degustação do livro O Relicário. Vale a pena, gente. Estou falando porque eu já li o livro, já reli o livro e vale a pena. Jário, nós estávamos falando sobre a epilepsia e os transtornos que isso nos causa, né? O Marcelo Rios e o Delcídio continuam contando o caso do Leônida. Ele fala, Jair, que ele viveu a partir dos 12 anos açoitado por constantes crises que, ao longo de 36 anos, foram debilitando seu sistema neurológico, provocando-lhe várias avarias conectivas. O que é isso, avarias conectivas? Eu acho que Marcelo Rios, nessa situação, ele está querendo expressar justamente o efeito da crise epiléptica, né? Porque quando nós temos, né, uma crise epiléptica, há ali uma avaria, né? Há vários neurônios, né? Há milhares de neurônios, né? Cada crise ela vai provocando uma avaria, né?
Por isso que o grande desafio dentro da epilepsia é conter as crises, né? Justamente para isso, para que se evite essas avarias neurológicas, né? E as pessoas, elas, dentro desta avaria, muitas vezes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, você começa a observar que a capacidade cognitiva dessas pessoas já não são mais já não vai ser mais a mesma capacidade. Né? E elas têm, né, com o curso do tempo, essas pessoas elas vão tendo, né, dificuldades no seu processo intelectivo. Né? Mas, por isso, o tratamento se faz assim tão urgente, né? E deve ser pontual, e aqueles que passam por essa experiência da epilepsia, né, devem agregar, né, muito ao seu tratamento, devem agregar, escutar com muito carinho o seu neurologista, né, e, acima de tudo, colocar muito otimismo no seu tratamento, porque como nós já citamos aqui, né, a Sônia contou o caso pessoal dela, eu contei o caso de minha mãe, né, nós não podemos dizer que a epilepsia seja uma doença incurável. Né? Ela é uma doença, ela é uma patologia de difícil trato. Agora, incurável não existe nada, né, Sônia? Isso mesmo. Tem que haver muito otimismo. Isso não mesmo, é isso muito mesmo. otimismo, muita dedicação, muito comprometimento com o tratamento e uma postura, né, uma busca de uma reforma íntima muito grande. Isso mesmo. Né? Com isso, eu acho que muitos companheiros podem lograr êxito nesse tratamento. No caso do Leônidas, no tempo que ele estava encarnado, ainda não tinha medicação. Isso foi um agravante. Né? Justamente. Isso deve ter dado, trago para ele, sequelas imensas, né, neurológicas. Aí eu até acho que o grande complicador disso aí seja o alcoolismo. Né? O maior complicador disso aí é o alcoolismo. Porque pode ser que na época do nosso Leônidas, né, encarnado, né, as medicações que tinham eram medicações ainda de poucos recursos, né, medicações antigas, com muitos efeitos colaterais, né, uma farmacologia ainda bastante acanhada. Né? Fazia naquele tempo muito sangria, né? Sangria, essas coisas. Né? Mas, de qualquer forma, o grande complicador é o alcoolismo. Isso mesmo. Aliás, você há pouco trouxe aí, e eu concordo com você, em gênero, número e grau, né? O alcoolismo, ele é um complicador em tudo, não é? Nós devemos encabeçar todos os dias uma campanha por um mundo sem álcool. É verdade, é verdade. Infelizmente, eu falo isso porque na minha família nós tivemos um caso de um ente querido, muito querido. Ele desencarna porque tinha depressão. Sei. E tomava remédios para depressão. E junto com álcool. É outra mistura incendiária. O coração não aguentou. Não aguenta, é verdade. É outra mistura incendiária. É isso não mesmo. tem a mínima condição. Né? É isso mesmo. No caso aqui do Leônidas, o Delcídio e o Marcelo falam que, dessa forma, as crises seguidas de proporção cada vez maiores acabaram por minar-lhe a saúde, decretando a sua total falência física e determinando o seu processo ainda precoce. E determinando o seu retorno ainda precoce. Essa barca, de fato, estava dentro de uma cadeia lógica de consequências. Um processo puxa o outro, que determina um outro, que causa outro. É verdade. Por volta dos seus 20 anos, esse é o outro agravante, já. Por volta dos seus 26 anos, um companheiro um tanto qual mal preparado para suas funções na área psicológica passou a incentivar-lhe a liberação das áreas da sexualidade. Outro problema agravante, também né? complicado. Né? Com a afirmação de que grande parte da problemática psicossomática decorria da libido inibida. Esse fato descarrilou totalmente o trem do equilíbrio, abrindo comportas seríssimas que haviam sido totalmente
obliteradas nos trabalhos que objetivaram a sua preparação reencarnatória. Uhum. A partir daí, o quadro se complicou. Agravou, né? Porque o outro tem um terceiro agravante ainda. Uhum. A partir daí, o quadro se complicou sobremaneira, pois o que era um processo auto-obsessivo encontrou sérias ressonâncias em sua passagem na velha Pérsia, quando o poder e a beleza causaram-lhe profundas quedas na área da sexualidade promíscua. À época, foram tantos os envolvimentos biológicos, eu acredito aqui que, por causa disto, ele engravidou várias mulheres, Justo. totalmente, foram tantos os envolvimentos biológicos, totalmente devestidos de afetividade, gerando um grande número de abortos e de infelicidades. De infelicidades. Eu vou citar aqui o nosso companheiro Manuel Filomeno de Miranda, né? Que está sempre sob a mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda, ele fala muito sobre as cepas espirituais, né? Sobre os vibriões, não é? Ou seja, são estes, vamos dizer assim, vírus, né? Essas coisas todas que muitas vezes estão muito além dos microscópicos atuais, né? Mas que produzem doenças assim numerosas, né? Sim. Produzem doenças numerosas. Mas essas doenças precisam de um fator desencadeante. Justamente. Não é? É o que eu ia dizer. Estes vibriões, eles são sustentados justamente por esses desequilíbrios, né? Sim. Ou seja, desequilíbrios na área do sexo, desequilíbrios, vamos dizer assim, na área da honestidade e vários outros desequilíbrios, né? Que produzem esses níveis de adoecimento que muitas vezes a medicina atual, apesar de todos os seus recursos dentro da modernidade, não consegue ser eficientes. É isso mesmo. Não é? Não consegue. É interessante que, por causa dessas atitudes dele, ele trouxe para perto dele uma quantidade considerável de inimigos. Inimigos ferrenhos perseguidores que encontraram campo de sintonia. Justamente. Né? Quando você trouxe aí o primeiro trecho, a gente pode observar tranquilamente que ele poderia passar pela reencarnação sem esse comprometimento. Né? O que ditou esse comprometimento foi justamente a sintonia que ele foi desenvolvendo, né? À medida em que ele vai lidando com estas tendências, e isso vai remetê-lo ao passado, né? No momento em que ele começa a gravitar em torno desse passado, ele fecha a sintonia com várias entidades, com várias individualidades que pertenceram também a esse passado e que passam, né, a se aproximar dele de uma forma obsessiva. Né? Aí, Jairo, o caso da epilepsia, que poderia ter um desfecho melhor... Melhor, não é? Aí é agravado por isso. É igual no caso do livro A Noiva, Jairo. A hora que a menina tem um ataque epilético na rua... E aproxima dela uma senhora para fazer uma prece. Isso. Mas os inimigos, olha só, a sutilidade da coisa. Os inimigos da menina, a hora que vê que a senhora estava fazendo a prece, busca no arcabouço mental dessa senhora e vê que ela tem uma culpa imensa com alguma coisa. Aí avivam a memória dela sobre essa culpa, aí a mulher para a prece. Justamente. Olha só, é muito assim, muito astuto, muito astuto. É aquela questão, né, que o Marcelo traz naquele Por Entre as Sombras, né? Quando ele vai lá com aquela entidade, a Maria Padilha, né? Eles vão lá visitar aquele cara lá, né, que se julgava o dono do tráfico, né? O Bambambam. O Bambambam lá, você lembra disso? Sim, claro. Né? E aí... ele, de repente, ele olha para o Marcelo e desaparece na frente do Marcelo. Né? E aí o Marcelo fica meio impressionado com aquilo e tudo. E aí ele pergunta a Dona Maria depois, né? Ele fala assim, ô, irmã Maria, por que aquela entidade sumiu, isso e aquilo? Aí ela fala assim, olha, naquele momento
é como se ele tivesse feito um raio-x, né? Assim, profundo em toda a sua estrutura perispiritual. Ele queria ver se achava em você algum registro de droga. Você lembra disso? Lembro. Né? E aí ele fala assim com Dona Maria, mas e se ele tivesse achado? E ela quase diz a ele assim, né? Você não teria vindo. Ele não acharia, porque você não teria vindo. Não é? Porque nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Não é? Quer dizer, isso a gente vê como que essas tessituras perispirituais são importantes, né? Ô, Jário, eu não lembro mais se é no livro Sexo e Destino ou no Sexo e... Não lembro mais. O que tem o caso do Eleutério, vai Eleutério, André Luiz, não sei quem mais, no setor lá do umbral, onde é a volúpia, que é né, o grande, o forte. Eu acho que isso é no Sexo e Vida mesmo. Sexo e Vida, né? Eu acho e aí, o que acontece? Não, Sexo e Vida não, Sexo e Destino. Sexo e Destino. Aí, quando acontece de um dos que estavam acompanhando a André Luiz, ficarem assim, desnorteado. Aí o instrutor fala assim, volta seu pensamento para cá. Porque ele tinha problemas nas áreas sexuais. Né? E se ele continuasse com aquele nível mental, ele seria presa fácil. Presa fácil. Ele seria presa fácil. Assim mesmo. A mente, por isso que André Luiz diz assim, André Luiz não, Emmanuel, né? Vai dizer assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. É isso né? mesmo. Nós somos aquilo que pensamos e pensamos aquilo que somos. Né? É isso mesmo. Temos que ter uma vigilância mental muito grande. Jário, o interessante aqui que o Decídio e o Marcelo falam, que foi um agravante a questão do aborto, mas da infelicidade que ele trouxe para aquelas mulheres também, que acreditaram nele, né? Nós estamos sendo alertados aqui, né, pelo nosso companheiro Palminha, não é? É sempre Palminha, é sempre Palminha. Nós estamos sendo alertados por ele aqui e para, né, registrarmos isso também, da mesma forma que nós falamos aqui da periculosidade, né, da inviabilidade de nós levarmos bebidas para os nossos lares, né, Sônia? Sim. Bebermos na frente dos nossos filhos, né? E ficarmos insistindo nessa convivência próxima com o álcool, né? O nosso companheiro Palminha, ele também nos alerta, né, sobre a total inconveniência de nós ficarmos levando estas revistas, né, de sexo para casa, sabe? E também ele fala assim, não é só ler, ele tá nos dizendo assim, não é só a questão do levar para casa, né? É aquela olhada despretensiosa, né? Você chega num ambiente de trabalho, alguém fala assim, eu tenho uma revista aqui, geralmente fala assim, tem uma revista nova aqui, não é? E essa, é fulana, aí ajunta aquele monte de homem numa roda, não é? E passa a página, nossa, né? Ora, gente, isso é a mesma coisa de uma cachaça. Não é? Isso é a mesma coisa de um álcool. Isso é um comportamento totalmente deletério, não é? A nossa estrutura mental. Por quê? Porque o corpo é algo a se respeitar, não é algo a se banalizar, né? Ora, se A ou B banalizam, posando para essa ou para aquela revista, aliás, hoje existe a desculpa do nu artístico, né? A desculpa do nu artístico, mas, né, posar para as revistas e ganhar milhões é um direito que essas pessoas têm, mas elas não podem esquecer que mais dia menos dia elas terão que recompor isso perante a lei, né? Agora, elas estão no usufruto do livre-arbítrio. Nós que estamos tentando nos posicionar melhor através das mensagens, né, luzidias do Consolador Prometido, nós temos que buscar um outro comportamento mental, né? Uma outra conduta, uma outra postura, não é? Dando ao corpo, não é, um valor, mas é o valor, né, real, é o valor dessa condução abençoada, não é?
que Jesus, que os espíritos superiores nos concedem para a encarnação e não para a banalização da encarnação. É isso mesmo. Não é, Sônia? É isso mesmo. Ô, Jara, eu me lembro de um outro caso, de um outro livro, que é o Tudo Pode Esperar, que a nossa irmã Eulália, numa outra encarnação... Eulália Vidigal. Isso, numa outra encarnação, ela breca o crescimento espiritual, né, da tribo. Isso. É a mesma coisa que você está dizendo. Está entendendo? Guardar as devidas proporções. É isto. Aquilo está trazendo uma ressonância ruim para os leitores. Aquilo vai ter que ser... não tenha dúvida, não tenha dúvida. Os espíritos, né, no Babile, né, os espíritos dizem a Ciro assim: Ciro, não destrua a Babilônia. É ou não é? Sim. Porque em algum lugar da sua jornada evolutiva, você terá que construir outra. É ou não é? É isso mesmo. E Babile está aí. E Brasília está aí. Ou não é? É isso e mesmo. outras grandes cidades, né? Que surgiram no esforço de muitos. É isso não é? mesmo. Mas aonde nós trabalharmos a destruição hoje, nós teremos que reconstruir amanhã sem que meu pé me doa. Não tem que ver. Não é? Nós temos que viver como espíritos imortais, sabendo que o amanhã começa hoje. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Nesse instante, mesmo que visto do campo espiritual, tornou-se muito complexo fixar um diagnóstico preciso. Se tínhamos aí um contexto neurótico com traços psicóticos, ou se tínhamos um contexto psicótico com traços neuróticos, aliás, isso não chega a ser o mais importante ou fundamental para a questão do Leônidas. Visto do campo espiritual, podemos dizer que temos um irmão vítima de si mesmo. Jário, nós vamos encerrar por aqui. Acho que foi um momento muito proveitoso, Não né? Esse nosso programa. Né, Sônia? Isso aí. Aí nós voltamos na semana que vem com essa questão do Leônidas ser vítima dele mesmo, tá bom? Um abraço, né, no coração de todos os ouvintes. Isso mesmo. E até a próxima quinta-feira e fiquem com Deus. Tchau.